Brasilinas e brasilinos, meus amigos, a Matrix não só quebrou, ela deu tela azul, pegou fogo e o extintor estava vencido. Sabe quando o roteirista de House of Cards entra em greve por overdose de substâncias duvidosas e a cúpula do Projac decide escalar o estagiário dos Trapalhões, junto com os roteiristas da Praça é Nossa, para assumir o teclado do destino do Bananil? É exatamente isso que estamos testemunhando ao vivo e a cores em Brasília. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Boletim Diário de Insanidade Institucional. Já mete o dedo com força nesse like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho do desespero e compartilha no grupo da família, porque o nível de tancabilidade dessa República das Bananas hoje está no subsolo do inferno. O termômetro de surrealismo explodiu e os cacos caíram direto no Palácio do Planalto. Hoje nós vamos dissecá-lo. A oitava maravilha do mundo moderno, o garoto de ouro, o verdadeiro lobo de Wall Street Tupiniquim. O homem que, com o toque de Midas inverso, transformou o estrume de elefante em lingotes de puro ouro. A nossa alma mais honesta em segunda geração, o príncipe herdeiro da dinastia dos milagres financeiros, Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido pelo carinhoso e extremamente blindado apelido de Lulinha. Rapaz, pensa num ser humano que não tem apenas uma estrela no céu, tem a constelação inteira trabalhando em regime de hora extra por ele. O nosso querido prodígio está lá, pleníssimo na Espanha, comendo o jamón mais caro de Madrid, tomando vinho premiado e curtindo a brisa europeia, enquanto aqui no Bananil a batata dele assa no fogo alto da Polícia Federal pelo envolvimento no maior, mais escandaloso e inacreditável esquema de fraude, propina e desvio do INSS da história recente desse país. Mas sabe como é a vida de um grande executivo global, né? Negócios, meus caros, meros negócios de oportunidade. E não estamos falando de qualquer vendinha de esquina de pastel com caldo de cana, não. O garoto é um visionário geopolítico empresarial. O abençoado simplesmente decidiu que a bola da vez era fazer lobby pesado para empresas de cannabis medicinal. Olha o alcance da mente desse gênio dos negócios. O cara se juntou a um esquadrão de elite da moralidade, a herdeira milionária Roberta Luxinger e o finíssimo figuraça conhecido nos bastidores como o careca do INSS, que, aliás, já está experimentando o figurino xadrez e vendo o sol nascer quadrado pela janela da cadeia desde o ano passado. O plano malignamente genial da turma: vender maconha medicinal diretamente para o Ministério da Saúde em contratos com trocentos zeros à direita. É o puro suco de empreendedorismo revolucionário. Do limão eles fazem a limonada e do INSS eles extraem a brisa milionária. E você acha que a vocação para o empreendedorismo para por aí? Nada. O garoto é multifacetado. Paralelamente, tem a empresa de TI envolvida até o teto, a famigerada Tree Structure, abocanhando contratos milionários a rodo dentro do governo federal, sem a menor vergonha na cara. Dezenas de milhões de dinheiros públicos saindo do cofre do Ministério do Desenvolvimento, do Exército, da FUNASA, caindo direto na conta da moçada. O rapaz é uma verdadeira máquina de moer dinheiro público. Mas, como no Bananil, por um erro crasso de atualização de software, às vezes a legislação teme em existir no papel, a Polícia Federal teve o atrevimento de começar a puxar o fio dessa meada nebulosa. Segundo o depoimento de Edson Claro, ex-funcionário de Antunes, Lulinha teria recebido cerca de 25 milhões em valores não especificados. E é exatamente aqui, meus amiguinhos, que o nosso filme de máfia e alta finança dá um cavalo de pau épico, rasga o roteiro de Martin Scorsese e vira um episódio pastelão da pior temporada de The Office, misturado com Chaves. Porque adivinhe no colo de quem essa investigação bombástica foi cair por puro azar do destino. Dele, do homem mais temido dos tribunais, o inflexível, o implacável, o jurista que não solta um sorriso sincero desde meados de 2018, o ministro André Mendonça. Não tenho medo de combater o crime. Mendonça pegou a batata quente do INSS, botou os óculos de leitura e começou a puxar a cordinha. E quem é que estava pendurado na ponta da corda, balançando e tomando água de coco? O herdeiro do trono, o filho do chefe, o próprio Lulinha. Deixa o menino trabalhar, ele ainda é aprendiz. E quando o nome do príncipe saltou das páginas do processo, meus amiguinhos, o que era para ser uma investigação policial virou instantaneamente a guarda suíça do Palácio do Planalto, entrando em ação em código vermelho.
O diretor-geral da Polícia Federal, o compadre Andrei Rodrigues, aquele mesmo amigão do peito do governo, figurinha carimbada que adorava tomar um whiskinho de 18 anos com a cúpula do poder nos pubs de Londres, parece que teve um azedo estomacal instantâneo ao ver o nome do herdeiro do Lula no papel. Do nada, num passe de mágica institucional, uma investigação astronômica que já tinha apreendido mais de 1.700 itens entre provas, HDs e documentos, passou a caminhar na espetacular velocidade de uma tartaruga tetraplégica usando muletas na subida. A cúpula da PF alocou o quê para desvendar o maior roubo dos aposentados da história? 10, 11 agentes perdidos na sala? E a coisa fica ainda mais descarada. Começaram a limar o delegado encarregado do caso, trocaram a equipe inteira no meio do jogo. E qual foi a justificativa transcendental, digna de prêmio Nobel de cara de pau, apresentada pela nobre cúpula da PF? Segurem-se nas cadeiras. Veja bem, investigar o Lulinha nesse momento do campeonato pode gerar uma indesejável interferência no processo eleitoral. Entendi perfeitamente. Que maravilha de jurisprudência. Quer dizer então que se o cidadão é filho do presidente da República, ele ganha automaticamente um cartão de imunidade diplomática e eleitoral perpétua. É mesmo? O calendário eleitoral brasileiro virou um salvo-conduto e habeas corpus preventivo com validade renovável. É um nível de blindagem de casulo protetor que deixaria o Batmóvel parecendo um carro fúnebre desprotegido. Só que eles esqueceram de combinar o jogo com o tal do Mendonça. O homem simplesmente não piscou, não recuou e meteu os 2 pés na porta do sistema. Mendonça, percebendo que o rebanho de provas estava sendo misteriosamente escondido, que depoimentos vitais sumiam dos autos igual troco em padaria, bateu na mesa e mandou o recado em bom tom. Opa, pera lá, meu consagrado. A partir de hoje, ninguém encosta o dedo nessa equipe sem a minha autorização expressa. Eu quero na minha mesa todos os documentos brutos, sem filtro, sem edição e simultaneamente. O ministro virou o fiscal de prova mais chato do Enem em cima da Polícia Federal. E o que a cúpula indignada da PF fez diante desse impasse? Foram correndo chorar na barra da saia da mamãe institucional. Os delegados da cúpula foram em Romaria bater na porta da Advocacia Geral da União, procurar o ministro Jorge Messias, sim, ele mesmo, o eterno e inesquecível Bessias do telefonema célebre, implorando por um remédio jurídico, uma simpatia de vó ou uma liminar mágica contra o terrível Mendonça. Só que o Bessias, que não é bobo nem nada e conhece muito bem onde aperta o calo, achou mais prudente assinar o requerimento de férias e sumir do mapa. Até o Paulo Gonorreia, digo Gonê, o ilibado procurador-geral da República, aplicou aquele migué diplomático lendário. Olha, peitar ministro do STF eu não vou, mas também não vou arrumar confusão com a PF. Tchau, fui, tô de folga. E assim, meus caros, nós desembarcamos no ápice absoluto da nossa comédia pastelão nacional. A obra-prima da malandragem burocrática, o famoso drible da vaca jurídico que se transformou no maior e mais humilhante gol contra da história do Supremo Taiaiá Federal. Prestem muita atenção em cada detalhe, porque o que aconteceu aqui nem o roteirista mais alucinante de Hollywood conseguiria inventar. A Polícia Federal e a PGR, num momento de alinhamento astral e sintonia fina raríssimos de se ver na administração pública, resolveram concluir que as investigações sobre o lobby criminoso da cannabis medicinal não tinham absolutamente nada a ver com as fraudes bilionárias do INSS. É inadmissível! E por que eles tiraram esse coelho da cartola? Para tentar arrancar a fórceps a investigação das mãos impiedosas do André Mendonça. A jogada de mestre da tática manjada foi a seguinte. Já sei, vamos protocolar esse pedido de abertura de inquérito novinho em folha direto no STF durante o recesso judiciário. Ufa, quem tá viajando de férias, quem tá plantado na cadeira de plantão da presidência é ele, o nosso iluminado Xandão, Alexandre de Moraes. Eles foram lá, sorridentes, e entregaram a petição quentinha na mão do Xander Clayson. Xander Clayson lê o texto, faz aquele ar dramático e repassa para a PGR do Gonorreia. O Gonorreia, jogando junto, responde de prontidão. Perfeito! Fatos totalmente novos! Manda agora mesmo para o sorteio eletrônico de relator! A armadilha estava montada, o circo estava pronto e a pipoca distribuída. A panelinha inteira já comemorava nos bastidores. O
ministro Chandler Clayson, com a solenidade de um apresentador de auditório, aperta o botão da roleta eletrônica do STF. Começa o roda-roda Jequiti da Justiça Brasileira. A roleta vai girando na tela, passa pelo Nunes Marques, passa pelo Gilmar Mendes, dá uma beliscada no Toffoli, flerta com o Zanin, vai desacelerando e a bola cai no caçapa. Caiu no colo de quem, meus amigos? André Mendonça! Mano, os caras tentaram dar um drible de vaca de classe mundial e conseguiram a façanha inacreditável de tropeçar no próprio cadarço, bater na cara no poste e cair de boca na lama. É muita falta de sorte ou é o próprio universo gargalhando da cara da malandragem? O algoritmo do sistema do STF olhou bem no fundo dos olhos da cúpula da PF e disse: Hoje não, meu chapa. Aqui não se cria cupim. Vocês conseguem mensurar o nível do clima de velório com o caixão lacrado que deve ter ficado no gabinete? Imagina a cara de tacho do diretor da Pelúcia Federal. Os caras se deram ao trabalho de criar um inquérito totalmente novo só para fugir de um ministro, colocaram a petição num sorteio que achavam que ia dar bom e o computador de Brasília devolve a batata quente na mesa do próprio Mendonça. Isso não é apenas direito processual, isso é poesia pura, é a karma instantâneo agindo em tempo real. E o André Mendonça, meus amados e amadas, agora está com a faca, o queijo, o ralador e a panela e o fogão e a gás ligado à potência máxima. Ele não apenas aceitou de braços abertos o segundo inquérito formal por corrupção e tráfico de influência contra o Lulinha, como já aproveitou o embalo e abriu frente para investigar o próprio diretor-geral da Pelúcia Federal, por crime de obstrução de justiça. What? Isso é um evento histórico. O ministro está lá, completamente isolado no ambiente de veludo do STF. Ninguém naquela corte quer se sujar ou encostar nesse vespeiro. O Fux simplesmente evaporou. O Nunes Marques dá sinais de que prefere entregar a cadeira para o Chandler Clayson a ter que julgar essa pica. O Centrão está apavorado com medo de retaliação. Mas o Mendonça tá lá, firme e forte, igualzinho ao Rambo no clímax do filme, amarrando a faixa vermelha na testa, empunhando a metralhadora de processos e gritando pro sistema: Pode mandar vir que a casa é minha. Enquanto isso, como é que a nossa gloriosa mídia tradicional está cobrindo esse show de horrores? Com manchetes do tipo: Atenção! O maior e mais preocupante risco para a democracia e para as eleições brasileiras é a interferência de agentes externos. Ah, tá bom. Senta lá, Cláudia. A interferência escancarada tá saindo de dentro da própria delegacia central e a imprensa de rabo preso tá olhando pro céu de Brasília procurando se tem disco voador passando. E como foi que reagiu o nosso ilustríssimo presidente da República diante desse escândalo todo? O grande pai da criança, o Lula, resolveu dar as caras num podcast, o famoso Inteligência Limitada. Rompeu o silêncio de chumbo e sacou do bolso a surrada e manjada cartada do coitadismo vitimista institucional. Olha coisa pra você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura pra mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele tá onde? Tá na Espanha agora? Tá morando lá. Nossa, chega a escorrer uma lágrima de emoção aqui. É realmente emocionante, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta inocente. Se o menino de ouro não tem o direito de errar, por que raios a empresa para a qual ele presta esse nobre lobby está abocanhando quase 100 milhões de reais em contratos diretos com o governo do próprio pai, seu presidente? Por que o humilde garoto viaja de primeira classe com tudo pago por lobista milionário para passear na Finlândia e na Noruega? Deve ser para fazer pesquisas acadêmicas profundas sobre a aurora boreal, com toda certeza. É um amor e uma dedicação à pátria que chega a dar orgulho. O fato cristalino, meus amiguinhos, é que a corda não só esticou, ela arrebentou e o chicote está estralando. Nós estamos testemunhando uma crise institucional de proporções bíblicas. De um lado da arena, uma ala inteira e aparelhada da Pelúcia Federal e do STF operando como uma verdadeira agência VIP de babysitting para proteger e dar mamadeira para o filho do presidente.
Do outro lado, um único ministro que foi feito de trouxa, que viu o drible da vaca ser armado na cara dura para puxar o tapete dele e que, por um capricho inacreditável do algoritmo do STF, pegou a bola de volta na marca do pênalti e tá sem goleiro para chutar no gol. E a PF, na desesperada tentativa de estancar a sangria, já está correndo para pedir um terceiro inquérito. Já virou uma franquia de sucesso do cinema. O Senhor dos Inquéritos, a Sociedade do Tráfico de Influência. Será que o André Mendonça vai ter estrutura e estômago para segurar esse rojão até o fim? Ou ele vai acabar sendo devorado vivo pelas engrenagens do próprio sistema? Porque, se o Mendonça fraquejar ou for atropelado agora, meus amiguinhos, pode apagar a luz do aeroporto, fechar as portas da nação e jogar a chave direto no fundo do rio Tietê. Mas se a gente depender dessa sorte astronômica e quase sobrenatural que o ministro está tendo, olha, eu já não duvido de mais nada nesse manicômio chamado Bananil. O homem tirou um 20 natural num dado de 20 lados no jogo de RPG da vida real. Moral da história? No filme A Profecia, o anticristo tinha cães do inferno para proteger ele. Aqui no Bananil, o Lulinha tem uma bancada inteira e um satanista tribunal federal de plantão. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem de olho no próximo sorteio do STF. Experience the future. The world's leading displays,